Quem nunca teve uma dor de ouvido, não é? Ou pelo menos conhece alguma criança que já passou por isso. Parece uma coisa boba, super comum, quase parte da infância. Mas, e se essa dorzinha de ouvido que parece inofensiva pudesse se transformar em algo muito, mas muito mais perigoso? É exatamente isso que vamos desvendar hoje. Pois é, essa é a grande questão que vai guiar a nossa conversa. Como é que pode, uma simples dor de ouvido virar uma infecção no cérebro, algo que pode ser fatal? Parece um pulo gigantesco. Mas a chave para entender isso tudo está em como uma infecção consegue, digamos, fugir do lugar onde ela deveria ficar. Ok, então vamos lá. O segredo está todo nessa expressão aí. Se estende para além. Pensa assim, uma otite média comum, a normal, fica quietinha ali no espaço atrás do tímpano, sabe? O problema, a complicação, acontece quando essa infecção consegue romper essa barreira. É como se ela arrombasse a porta e começasse a se espalhar por onde não deve. E aqui a gente entra num ponto super interessante, que é um verdadeiro paradoxo. Olha só, por um lado, a chance de isso acontecer é mínima, é bem rara mesmo. A maioria esmagadora das otites, bom, elas saram e pronto. Mas do outro lado, se essa complicação rara acontece, as consequências são pesadíssimas. A coisa fica séria de verdade. E é por isso que é tão, mas tão importante saber identificar os sinais de que algo pode estar saindo do controle. Beleza, mas como é que a infecção foge na prática? Ela não tem superpoderes para atravessar osso, certo? Ela precisa de um caminho, uma brecha. E existem basicamente 4 rotas de fuga principais que ela pode usar. Dá para imaginar essas 4 vias como se fossem estradas diferentes. A infecção pode pegar tipo uma estradinha de serviço, que seriam os pequenos canais de veias no osso. Ou ela pode ser mais agressiva e literalmente derrubar a parede, erodindo o osso. Outra opção é ela achar um atalho, uma passagem que já existe ali. E por fim, ela pode pegar a rodovia expressa, que é a corrente sanguínea, e aí viajar para qualquer lugar do corpo. Olha, esse fluxograma aqui do nosso material de base vai ser o nosso mapa para essa jornada. Ele é ótimo porque organiza tudo direitinho, classificando as complicações dependendo de até onde a infecção conseguiu ir. Primeiro, dentro do próprio osso do ouvido, as chamadas intratemporais. Depois, quando ela sai do osso, mas ainda está fora do crânio, as extratemporais. E por último, o cenário mais perigoso, quando ela entra no crânio, as intracranianas. Vamos seguir essa trilha então. Então, vamos começar pelo começo, com as complicações que acontecem mais perto de casa, por assim dizer. São as intratemporais, aquelas que invadem ali a vizinhança imediata da orelha média. E aqui a gente tem um exemplo perfeito da complicação mais comum de todas, a mastoidite. Dá uma olhada. Na esquerda, a gente vê o sinal externo, aquilo que se percebe só de olhar. A orelha fica toda estufada, deslocada para frente. E na direita, a tomografia computadorizada mostra o estrago por dentro, o porquê disso tudo. A infecção foi comendo o osso mastoide que fica atrás da orelha e formou essa coleção de pus, essa mancha mais escura que a seta está mostrando. E esses são exatamente os sinais clássicos daquele abscesso que a gente acabou de ver na imagem, sabe? A orelha começa a sair do lugar, fica tudo vermelho e inchado atrás dela, dói. Tudo isso são bandeiras vermelhas gigantes, indicando que a infecção já não está mais só lá dentro da orelha média. Agora, se a infecção for teimosa e resolver ir ainda mais fundo no osso do crânio, ela pode causar a petrosite. E o que é, ao mesmo tempo, fascinante e bem assustador, é que o problema no ouvido causa sintomas em lugares que parecem não ter nada a ver. Tipo essa paralisia do músculo do olho, que impede o olho de se mover para fora, como a gente vê aqui. Isso é parte de um combo de sintomas chamado tríade de Grade-Nigo, que também envolve uma dor bem forte no rosto. Vamos falar do labirinto agora. Ele fica lá no ouvido interno e é o nosso centro de comando para o equilíbrio e para a audição. A infecção pode atrapalhar ele de 2 formas. A primeira, a labirintite serosa, é mais leve. Ela é causada só pelas toxinas da inflamação. Dá uma vertigem, uma perda de audição, mas costuma passar. Já a segunda, a supurativa, aí o negócio é sério. Não são só toxinas, são as bactérias invadindo mesmo. O resultado? Uma vertigem violentíssima e um risco real de perda de audição para sempre. A grande sacada aqui é entender a diferença entre uma simples inflamação e uma invasão de fato. E um dos sintomas que mais assusta, com certeza, é a paralisia facial. A pessoa fica com um lado do rosto caído. E a explicação para isso é puramente anatômica. É uma questão de geografia do nosso corpo. Acontece que o nervo que controla todos os músculos do rosto passa por um canalzinho de osso bem no meio da orelha média. Então, se essa região inflama muito, o nervo fica ali espremido e pode parar de funcionar direito. Bom, agora a gente sobe de nível. Vamos falar da categoria mais grave de todas, as complicações intracranianas.
É aqui que a coisa fica realmente perigosa. É o que acontece quando a infecção vence a última barreira. Ela atravessa o osso e as membranas que protegem o nosso cérebro e chega lá. E a complicação intracraniana mais comum disparado é a meningite. Essa imagem aqui deixa bem claro o que acontece. As meninges são essas membranas, essas camadas que servem de capa de proteção para o cérebro. Na meningite, essa capa protetora fica inflamada e infectada. É basicamente a última linha de defesa do cérebro sendo invadida. E é fundamental saber reconhecer os sinais de alerta da meningite. Atenção aqui, não é qualquer dor de cabeça. É uma dor de cabeça muito, muito forte, que pega a cabeça inteira. A pessoa não aguenta olhar para a luz, fica super mole, letárgica. Mas o sinal mais clássico de todos, o que acende o alerta máximo, é a rigidez na nuca. A pessoa simplesmente não consegue encostar o queixo no peito. Isso é um sinal de alerta. Depois da meningite, a segunda complicação mais comum dentro do crânio é ainda mais assustadora. O que essa ressonância magnética está mostrando é um abscesso cerebral. Pensa bem, a infecção não só inflamou a capa do cérebro, ela foi além e formou uma verdadeira bolsa de pus lá dentro do tecido cerebral. Nem preciso dizer o quanto isso é grave. Ok, essa aqui é um pouquinho mais complexa, mas o fluxograma ajuda a gente a entender. A inflamação da otite pode se espalhar para uma veia gigante que drena o sangue do cérebro, o tal do seio sigmoide. O que acontece? Essa inflamação faz o sangue coagular ali, formando um trombo. É como se acontecesse um engavetamento monstro numa das principais autoestradas de saída do cérebro. O trânsito para, a pressão lá dentro sobe, e isso é perigosíssimo. Certo, depois de ver todo esse cenário que não é nada animador, a pergunta que fica é: e aí, o que se faz? A boa notícia é que, felizmente, a medicina hoje tem como combater isso de forma eficaz. Mas para isso, o primeiro passo, o mais crucial de todos, é saber reconhecer os sinais de que a coisa está saindo dos trilhos. E essa tabela aqui resume bem os principais sinais de alerta. Qualquer um desses sintomas junto com uma otite tem que ligar o pisca-alerta. Uma vertigem que não passa, uma dor de cabeça que não é de sempre, dor atrás do olho, ou, claro, qualquer sinal neurológico, como confusão mental ou uma paralisia facial que apareceu de repente. Tudo isso é bandeira vermelha e significa: procure um médico e procure rápido. E quando um desses casos chega ao hospital, a resposta tem que ser e é muito forte e rápida. Não estamos falando de tomar um comprimidinho de antibiótico em casa, de jeito nenhum. O tratamento é com doses cavalares de antibiótico na veia, para atacar a infecção com tudo. E muitas vezes é preciso operar, ir lá na fonte do problema, seja no osso mastoide ou até mesmo no cérebro, para drenar o pus e limpar a área. É um contra-ataque pesado. Essa frase aqui resume tudo de forma brilhante. Graças aos antibióticos, essas complicações horríveis deixaram de ser comuns e se tornaram raras. Mas o fato de que elas ainda podem acontecer e serem tão devastadoras é o grande lembrete do porquê nenhuma dor de ouvido deve ser tratada como só uma dorzinha de ouvido. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Essa jornada de uma bactéria que começa numa simples dor de ouvido e pode terminar no cérebro. Isso mostra de uma forma impressionante como o nosso corpo é todo interligado. Nada é uma ilha, nenhum problema é totalmente isolado. É um sistema complexo e incrível, onde uma pequena faísca, se não for apagada a tempo, pode sim causar um grande incêndio.